paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia. Hoje é o dia 1º de janeiro. Queremos, assim, desejar a todos um feliz ano novo, que a bênção do nosso Deus esteja sobre a vida de cada um, de cada família, e que esse maná que nós temos diário de leitura da Bíblia, que isso possa nos acompanhar ao longo de todos os dias do ano de 2025. É um presente que o Senhor já nos dá nesse primeiro dia do ano, em que temos a certeza que, alimentando-nos diariamente da palavra do Senhor, conhecendo a palavra do Senhor, o Senhor certamente vai abrir os olhos do nosso entendimento, vai nos dar conhecimento da sua vontade, nos fazer entender o projeto eterno do Senhor para a nossa vida. Nós estamos na nossa leitura sequencial, segundo o livro da Bíblia, o livro do Gênesis, e hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 6. Desculpe, eu falei o livro do Gênesis, né? Nós estamos no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 6. Ontem nós lemos o capítulo 5 inteiro e terminamos no primeiro versículo do capítulo 6, no livro do Êxodo, no momento em que o povo estava sendo açoitado, não lhes era dado mais palha para a fabricação dos tijolos e Faraó insistia em que eles produzissem cada vez mais. Então, o povo estava pedindo ao Senhor o socorro, mas, na verdade, o que aconteceu naquele primeiro momento em que Moisés chegou e disse que o Senhor o havia levantado para liderar a saída do povo do Egito, na verdade, Faraó aumentou mais a carga de trabalho, aumentou mais os castigos. E hoje nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 6. Capítulo 6, vamos começar no versículo 2. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a minha mão, que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a voz de Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso dos lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Nós
vemos aqui nesses primeiros versículos aqui é que, não obstante o Senhor fizesse promessa, né, de resgatar o seu povo, de tirá-los da servidão, a palavra diz que o povo não dava ouvidos a Moisés. Por quê? Porque eles estavam ansiosos. A palavra fala por causa da ânsia do Espírito e por causa da dura servidão. E o Senhor diz a Moisés que ele vá a Faraó. E Faraó diz ao Senhor, Senhor, mas nem o povo está me ouvindo. E como Faraó me ouvirá? Mas o Senhor diz a Moisés que ele deve ir. Ele deve ir, o Senhor dá mandamentos. Vamos continuar? Versículo 14 do capítulo 6. Estas são as cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel. Enoque e Palu, Esrom e Carmi. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim, Ioade e Jaquim, e Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações. Gerson e Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Arão e Izar e Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Maali e Muzi. Essas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corar e Nefeg e Zicre. E os filhos de Uziel, Misael e Esafã e Citre. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela gerou-lhe a Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assir e Eucana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coritas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estas são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Então, aqui a palavra do Senhor dá um tempo aqui, né? Faz um intervalo para fazer menção à genealogia, ao povo que estava ali naquele momento, aos seus filhos, e descrever aqui, sempre que eu leio essa parte em que vai falar da genealogia, em que vão descrever as famílias, o nome dos filhos, nomes que nem são comuns aqui para o nosso dia a dia, é sempre bom nós pensarmos o quê? O Senhor se importa com cada um de nós. O tempo de vida, né, são registrados aqui, o tempo de vida, o Senhor se importa com cada um de nós. Então, não importa onde você está, qual seja a sua origem, a sua família, o Senhor te conhece e há um registro na eternidade a seu respeito. Tão maravilhoso, né, nós pensarmos nisso. Vamos dar continuidade aqui, versículo 28 do capítulo 6. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor:
Eis que eu sou incircunciso dos lábios, como, pois, me ouvirá Faraó? E agora nós vamos continuar no capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então, fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpente, mas a vara de Arão tragou a vara deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então, o Senhor continuou enviando Moisés à presença de Faraó para que ele deixasse o povo ir ao deserto para adorar o Senhor. Mas como o próprio Senhor havia dito, ele endureceu o coração de Faraó, porque o Senhor ia revelar-lhe muitas maravilhas. Então nós vamos encerrar o nosso programa de hoje e amanhã nós damos continuidade à nossa leitura da Bíblia. A paz do Senhor Jesus a todos.